Olá a todos! Neste vídeo nós vamos ver como a sua vida é o resultado dos padrões que você aceita. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e vendas. Inclusive, eu trabalho na internet desde 2009, juntamente com meu marido Thiago Simões. A gente ajuda pessoas a transformar conhecimentos em negócios lucrativos e empresas a lucrarem mais, aumentar o seu faturamento. Inclusive, eu deixei na descrição um link de uma comunidade no WhatsApp e você pode entrar lá que é gratuito. E lá a gente fala sobre um monte de coisas ligadas a vendas e outras coisas, posicionamento. E vamos lá. Então, o que você vai aprender nesse conteúdo? Você vai aprender como parar de viver no piloto automático e começar a desenhar a sua própria vida, porque a maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece no dia a dia, fica vendo notificações, problemas, demandas externas, e nesse vídeo você vai entender como criar uma vida com um propósito, que é o importante, onde suas decisões diárias começam a refletir quem você realmente quer se tornar. Nós vamos também aprender como elevar os padrões sem depender de motivação. Eu sempre costumo falar que motivação é como a garrafa de Coca-Cola quando a gente abre, parece o gás da Coca-Cola. Você abriu, já foi a motivação. Então, muita gente acredita que precisa estar motivado para mudar de vida. Aqui você vai entender porque a motivação é instável. É a garrafa de Coca-Cola quando a gente abre. E como criar padrões pessoais que tornam o crescimento inevitável. E como criar uma rotina que naturalmente te leva para o sucesso. Não se trata de trabalhar mais. As pessoas acham que para ter sucesso tem que trabalhar muito, mas de estruturar sua vida de forma inteligente, estratégica. Ao final desse vídeo, você entenderá como construir uma rotina que te empurra na direção certa todos os dias. Se você vai perceber que esse negócio de ficar trabalhando muito ou trabalhar demais, isso daí não vira nada. A gente tem que ter organização, tem que entender como funciona o jogo. O que quase ninguém enxerga. Sua vida atual é o reflexo dos padrões que você aceita. Toda pessoa tem padrões, mesmo que nunca tenha parado para pensar neles. O problema é quando a gente não vive padrões que nos levam para frente. Padrões que eu gosto muito de trazer a Carol Dweck, que ela fala sobre o pensamento de crescimento. Quando a pessoa ela tem esse pensamento de crescimento, ela tem essa régua, esse padrão mais elevado, ela não se sujeita a certas coisas. Então, quando toda pessoa tem padrões, mesmo que nunca tenha parado para pensar, o problema é que quando você não define seus próprios padrões, você acaba adotando padrões da sociedade que muitas vezes são baixos. A gente sabe que hoje em dia a régua está muito baixa. As pessoas não sabem nem para que lado elas vão. Elas estão vivendo uma vida que elas nem entendem. Então, o buraco, elas estão cavando cada vez mais o buraco, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E essa régua é muito baixa. Então, a gente tem que entender quais são os padrões que nos elevam e não trabalhar em padrões baixos, nível baixo. Isso se manifesta em pequenas decisões diárias. Comer qualquer coisa, gastar mais do que ganha. A gente vê um monte de gente obeso e a gente vê as pessoas. É claro que tem a obesidade, que é doença ligada a problemas de saúde, mas hoje em dia as pessoas acham que é normal, porque tem que se aceitar. E eu não vou nem entrar nessa questão, que meu advogado está de férias, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas as pessoas, elas sim, elas tomam atitudes que acabam com a saúde, gastam mais do que ganham. As pessoas, hoje a saúde financeira está péssima. Se não me engano, são 80% das famílias hoje no Brasil estão endividadas. As pessoas perderam noção, vão lá, divide no cartão, vem com aquela questão da escassez, divide não sei quantas parcelas
e entra o buraco fica fundo, sabe? Entra em dívidas e não conseguem sair, não conseguem vislumbrar um futuro melhor, porque não conseguem investir em nada que vai trazer uma estabilidade futuramente. Procrastinam tarefas importantes, as pessoas procrastinam. Elas, claro que a procrastinação ela está ligada muito ao medo do que os outros vão pensar. E aí elas falam assim, mas eu não vou fazer isso, vou deixar para amanhã, ou começam a fazer coisas que não tem nada a ver e que não trazem um crescimento, porque uma coisa é você ficar fazendo um monte de coisa, outra coisa é você fazer coisas que realmente geram resultado. A procrastinação também está aí, não é só você ficar sentado no sofá e não fazer nada. Outra coisa, aceitar relacionamentos medíocres. Quantas pessoas estão em relacionamentos amorosos medíocres, que a pessoa não te apoia nos seus negócios? Quantas amizades que a gente acaba convivendo, pessoas que não querem crescer, que só ficam em bar bebendo, e você tá lá com a pessoa bebendo junto e não tá pensando no teu futuro. Um dia a gente fica velho, a gente envelhece. E aí o tempo ele é finito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa é trabalhar sem propósito. Entra naquele looping, entra naquela roda, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não tem propósito de vida. Então, isso abaixa, isso deixa o padrão lá embaixo, baixo nível mesmo. Com o tempo, esses pequenos comportamentos se acumulam e constroem uma identidade. E essa identidade passa a definir sua vida. Se você tem pequenas ações diárias de fracasso, você vai ser um fracassado. Se você sabe, você eleva as suas ações diárias, você vai estudar, você vai procurar adquirir conhecimento, você vai se cuidar, você eleva o seu nível. Então, é sobre isso. Entender isso é poderoso, porque mostra que mudar de vida não começa com grandes decisões, mas com padrões diários, gente. Isso é muito importante a gente saber, porque isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. E por que a maioria das pessoas fracassa mesmo sendo talentosa? Eu ouço muito essa história de talento. A pessoa fala assim, nossa, mas ele é tão talentoso. Ai, mas ele é tão talentoso, por que ele não deu certo? Gente, existe um mito de que o sucesso depende principalmente de talento. Só que não é isso não, viu? Se você observar pessoas extremamente bem-sucedidas, você vai perceber que muitas delas não são as mais talentosas do ambiente. A gente vê, por exemplo, a gente até costuma brincar que os alunos que ficam na fileira da frente, que são os alunos que fazem tudo, que são certinho, eles vão estudar e vão ser funcionários dos que ficaram atrás fazendo bagunça. Estou brincando, mas a gente às vezes fala muito a respeito disso. Você é fulano, olha, ele não era o mais talentoso, mas por quê? Porque ele fez as ações necessárias para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, né? Porque a gente não ganha dinheiro, não sei os políticos, né? A gente faz dinheiro, a gente trabalha, você tem que ter uma consistência no que você vai fazer, você tem que resolver problemas reais de pessoas reais, e quanto mais você resolve esses problemas reais de pessoas reais, mais você vai ter dinheiro. Então, essas pessoas que às vezes não são tão talentosas são as pessoas que ganham mais dinheiro, por quê? Porque elas fizeram as coisas que tinham que ser feitas para ganhar dinheiro. O que elas têm em comum são padrões mais altos, elas não toleram mediocridade. Você pode ver que aquela pessoa que às vezes ela fica separada, ela não é a pessoa mais popular da escola, porque a pessoa mais popular da escola, a pessoa mais popular da faculdade, eu brinco e falo assim que é o bobo da corte. O bobo da corte, ele tá lá, ele é engraçado para todo mundo, só que a pessoa que às vezes está, não estou falando que é, sim, regra, isso tem exceções, mas numa boa parte das vezes, quase na maioria, vamos assim dizer, a pessoa que é muito, quer agradar todo mundo, ela acaba não virando nada. E às vezes aquela pessoa que ela fica lá no canto, ela não tolera a mediocridade,
ela não tolera certas coisas e ela tem foco. Às vezes não foco lá na escola, nas coisas, em ficar agradando todo mundo, mas às vezes ela tem foco nas coisas que ela quer. Quanta gente, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém aí. Eu lembro de um monte de gente que na minha época de escola ficava lá atrás bagunçando e não ficava preocupado em fazer, em agradar todo mundo. Só que chegou na última hora, quando você foi ver lá a pessoa, ela adquiriu um negócio, ela foi para frente. Eu não estou falando que é para ser bagunceiro, tá, gente? Muito pelo contrário, acho que a gente tem que ter disciplina. Mas às vezes aquela pessoa que não é a pessoa talentosa é a pessoa que vai ganhar dinheiro e os talentosos são as pessoas que vão trabalhar para as pessoas que não são talentosas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Falta de disciplina. Pessoas não toleram falta de disciplina. Aqui eu coloquei que as pessoas bagunçavam no fundo da sala, que às vezes elas ficavam lá meio aéreas e que elas acabaram tendo negócio, que foi no meu caso. Mas tem pessoas, por exemplo, que quando elas têm padrões altos, elas não toleram a falta de disciplina. Elas são disciplinadas no que elas querem, é disciplina estratégica. Ambientes tóxicos. Quando você vive em ambientes tóxicos, pessoas que têm uma régua alta, que pensam em ganhar dinheiro, elas não gostam de ambientes tóxicos, elas não toleram isso. Hábitos destrutivos, elas não têm. Uma pessoa que pensa em crescer na vida, ela não vai ter hábito destrutivo, ela não vai sair ficar bebendo o final de semana inteiro. Ela vai ficar no final de semana estudando estratégias para ter o negócio dela. Enquanto isso, a maioria das pessoas se acostuma com pequenos desvios diários. E esses pequenos desvios criam uma trajetória completamente diferente ao longo dos anos. Quando a gente tem desvios diários de coisas, por exemplo, eu não estou criando ações para aprender a vender, para aprender a ter negócio, para entender como funciona o mercado, estou falando aqui de negócios, então a gente não vai atrás disso. Você morre na praia, tá? Eu tenho que fazer tal coisa para conseguir chegar, mas aquela coisa ela não é estratégica para você ganhar dinheiro. A gente tem que saber quais são as ações que a gente toma, que a gente faz no nosso dia, para saber se aquilo está levando a gente a ter um resultado. O fracasso raramente acontece porque é falta de capacidade na pessoa. Raramente, a pessoa normalmente, ele acontece porque a pessoa aceita padrões baixos por muito tempo. Então, ela aceita viver naquele padrão baixo, ela aceita viver naquele ambiente que a pessoa fica falando que ela é idiota, que ela é burra, que ela não consegue. E às vezes a pessoa tem super capacidade e ela cria travas. Às vezes as coisas não acontecem por causa de desamparo aprendido. Tem muita coisa que pode acontecer aí. Tem pessoas que sofrem de desamparo aprendido, e as pessoas sofrem mesmo disso. O que é o desamparo aprendido? Desamparo aprendido é nada mais, nada menos que você achar que uma coisa não deu certo e a outra também não vai dar. Você fica comparando o que não deu certo no passado com as ações que você está fazendo agora. E aí você fica em um ambiente que é tóxico, um ambiente que ninguém te apoia, você continua lá naquele ambiente apanhando, mas você está lá. Você está lá aguentando a bota pesada na tua carcunda. E isso, gente, isso mina energia, isso baixa o padrão da gente, tá? A gente baixa padrão na hora da gente ter um negócio ou de adquirir qualquer coisa na nossa vida, um estudo. E aí eu coloquei aqui, pisando na bola. A gente vive baseado no que a gente sente vontade de fazer. Então, eu me baseio no que eu sinto vontade, eu vivo numa cultura que valoriza, eu faço o que você sente, faço o que você quer. O problema é que sentimentos são instáveis. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está péssimo. Outro dia a gente está com a avó atrás do toco, ou com o ovo virado, como a gente falava antigamente. E se sua vida for guiada apenas pelo que você sente vontade de fazer, você treina quando está motivado, você trabalha quando está inspirado, você aprende quando está animado.
Isso cria uma vida inconsistente. E sinto muito te dizer, você não vai virar nada na sua vida, porque tudo é inconstante, tudo é instável. Você não criou um sistema, você não é constante nas coisas que você faz, você não é consistente. Pessoas de alta performance entendem algo fundamental. Disciplina não depende de emoção. Se você for depender de emoção para criar suas coisas, para criar seu negócio, para estudar, para fazer qualquer coisa que seja, você não vai fazer. As pessoas que têm alta performance, elas seguem uma estrutura, mesmo quando não têm vontade. E é justamente essa consistência que constrói resultados extraordinários. E qual é a diferença entre pessoas que vivem por acidente e pessoas que vivem com propósito? Pessoas que vivem por acidente não vão criar negócios sólidos. Não adianta. O Sebrae está aí para mostrar para a gente que não sei quantas empresas, eu nem me lembro mais da taxa, mas as empresas, a maior parte quebra, não consegue chegar a 5 anos. Quebra de 2 a 5 anos. Depois vocês olham lá o índice. É absurdo o negócio. Existe basicamente 2 tipos de vida. Vida por acidente. A pessoa acorda e reage ao que acontece. Responde às mensagens, acorda e fica respondendo mensagem nas redes sociais. Resolve problemas, fica lá resolvendo um monte de problema que não leva a nada, que sopra a cabeça, faz o que aparece. No final do dia, sente que trabalhou muito, mas não avançou nada no que realmente importa. Porque, é claro, você já acordou a sua manhã perdendo tempo com mensaginha de Instagram, gente, ou mensaginha de outras redes sociais, você não vai virar nada mesmo na tua vida. Chega no final da tarde, você ficou cansado, você ficou lá em postagem brigando de política, brigando de um monte de coisa, coisa que não te leva a nada, só gastando tutano, gastando cérebro, e aí chega no final do dia, você não consegue fazer mais nada mesmo. Você não fez nada importante. Agora, o que cria negócio sólido? Uma vida com propósito. A pessoa decide previamente como seu dia será estruturado. Ela define prioridades, horários, atividades estratégicas. E você vai ser criticado por isso, tá, gente? Eu sou muito criticada por isso, porque eu não fico perdendo tempo com coisa que não vai me levar a nada. Eu fico pensando assim, eu vou gastar energia com aquilo, com aquela briga, com aquele assunto, com aquela postagem, com aquela pessoa tóxica. Ou eu prefiro ficar lendo um livro na minha casa, no meu escritório, ficar criando conteúdo para passar aqui para vocês. Ou ficar melhorando a oferta para o meu cliente. Eu vou fazer essa segunda opção, né? Não vou ficar lá perdendo meu tempo, minha energia com gente que não vira nada. Então, a gente tem que definir isso, as prioridades, os nossos horários. Tem horário para tudo, gente. Ah, Rita, eu trabalho em casa e as pessoas não respeitam. Fecha a porta. Fala assim, agora é horário de trabalho, agora não é horário de ficar conversando. Porque o problema de, às vezes, você trabalhar em casa é isso, né? Você está trabalhando em casa, todo mundo acha que porque você está em casa, você está à toa. E na realidade não, é trabalho como outro trabalho qualquer. Como se você estivesse picando ponto na empresa. Então você tem que criar horário, criar limite. E criar atividades estratégicas. Pensar o que isso vai me ajudar. Mesmo o hobby que você vai fazer, você tem que pensar estrategicamente. Eu, por exemplo, eu sou formada também em música, eu gosto muito de música porque a música, ela ajuda você com as sinapses cerebrais, você fica mais inteligente praticando algum instrumento. Então, olha, gente, um hobby legal para você abrir, expandir sua mente. Trabalhar música, trabalhar uma dança, trabalhar artes marciais. Isso é um excelente hobby. Então, aprenda essas atividades. Até hobby a gente tem que pensar estrategicamente. Ah, então, mas eu não quero pensar assim, eu quero simplesmente descansar. Ótimo, ok. É uma estratégia também. Isso cria clareza e direção.
A diferença entre essas duas formas de viver está na estrutura e não no esforço. Se você fizer um esforço descomunal, uma atividade que não te leva a nada, não adiantou bulúfias, tá? Então, pensar nessa questão da estrutura. E aí eu vou entrar aqui nos 4 Fs, deixa eu fechar aqui para eu não me confundir. Os 4 Fs, 4 pilares que sustentam uma vida forte. Porque eu coloquei uma vida forte. Uma vida forte é uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada geralmente é construída sobre 4 pilares fundamentais, que são os 4 Fs que a gente fala. Primeiro pilar, fé. Ter princípios, ter valores, ter uma visão, ter um propósito maior, uma visão de propósito maior do que apenas status ou dinheiro. Porque se você consegue ter o dinheirão que você quiser ter na sua vida, se você não tiver um propósito, se você não tiver princípio, se você não tiver valor, se você não tiver um propósito maior que te move, você vai desanimar, você entra em depressão. Se você tiver status por ter, uma hora você fica vazio. A gente vê um monte, gente, de ator, um monte de gente aí, de cantor, que se... Por quê? Porque só teve status, só teve fortuna, não teve um propósito maior de vida. O seu propósito de vida pode estar em ajudar pessoas. Eu e o Thiago, nós temos um grande propósito de vida. Nosso propósito é ajudar o maior número de pessoas a conseguirem chegar no seu objetivo, ter um seu ganho para poder ajudar a sua família, conseguir atingir aquele negócio, ter um faturamento melhor para atingir o seu propósito de vida e quebrar o sistema, quebrar com esse sistema horrível que faz as pessoas sofrerem, as pessoas não terem dinheiro para ter uma vida digna. Esse é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Você tem que achar o seu propósito de vida. Isso vai fazer com que você continue. A fé cria direção e significado para as decisões da vida. Outra coisa que é super importante, o segundo pilar que eu coloquei aqui, relacionamentos saudáveis criam suporte emocional e estabilidade. Sem isso, até grandes conquistas podem parecer vazias. Você tem que ter família. Você tem que ter um lugar que você possa voltar e que você possa chamar de seu. Família, lar, um lar de verdade. E não uma casa simplesmente linda, maravilhosa, que você volte por voltar porque você tem muito dinheiro. Mas você tem que ter uma família, relacionamentos saudáveis, que são seu apoio na hora que as intempéries da vida chegam. Nossa, hoje eu estou super poética. Mas na hora que as tempestades elas vêm para tentar te derrubar, você tem a sua família. Isso é muito importante. E hoje em dia o sistema quer ferrar com a família. Por quê? Porque eles querem que você não tenha esse pilar. Porque esse pilar é importante. Esse pilar é que traz negócios sólidos. E a gente tem o sistema que não quer que você tenha solidez na sua vida, porque eles querem que você dependa deles. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, outro F que eu coloquei aqui, ó, fitness. A saúde física impacta diretamente energia, disciplina e clareza mental. Se você não tem saúde, você não tem clareza de objetivo, você não tem uma saúde, você não tem disciplina, porque você não consegue. Você não tem saúde, como você vai ser disciplinado? Um corpo fraco limita uma mente forte, você não consegue. E o último F, finanças. Liberdade financeira permite que você faça escolhas baseadas em propósito e não em necessidade. Se você está passando dificuldade, você está lá na base da pirâmide de Maslow, você não consegue ter clareza, você não vai conseguir pensar no negócio, você não vai conseguir pensar para frente, porque você está preocupado se você vai ter o que comer no outro dia, gente. Isso é triste. Então, a gente tem que ter uma liberdade financeira. E para isso, você tem que ter todos os outros pilares lá em cima. Fé, família, saúde, fitness. Para o quê? Para você ter essa liberdade financeira.
Ignorar qualquer um desses pilares cria desequilíbrios que eventualmente cobram preço. Se você estiver desequilibrado nas finanças, você não consegue também fazer nada, você não consegue ser bom na sua família, só tem briga. Você não consegue ter uma saúde boa, porque você não vai ter dinheiro para comer. Então, a gente tem que trabalhar esses 4 Fs. Seu ambiente determina seus padrões. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Se o seu ambiente for um ambiente ruim, tua vida toda vai ser esculhambada. Um dos fatores mais subestimados no desenvolvimento pessoal é o ambiente. É muito difícil uma pessoa que está num ambiente difícil conseguir prosperar. A pessoa tem que ter um esforço. Consegue, mas você tem que ter uma força interior tão grande. É muito mais fácil você ter um ambiente bom. A maioria das pessoas não tem. Uma criança que cresce numa favela, vem do crime lá organizado, como ela faz? Ela tem que ter um apoio muito grande, familiar, e ela tem que ter, às vezes, um amigo, alguém que apoie ela, que acredite nela, e mesmo assim é difícil. Acontece. A gente vê casos de bilionários que saíram do nada, que tinham a vida assim, que era pobre, que pegava ônibus, que morava em favela, que hoje conseguiu. Só que é complicado. Se você convive diariamente com pessoas que procrastinam, que reclamam, gente, os reclamões de plantão são muitos. Se você convive com gente que só procrastina e que só reclama, você também vai ser um procrastinador, vai ser um reclamão. Pessoas que evitam responsabilidades, você vai trazendo isso. Eu gosto muito de trazer, sempre nos meus vídeos, nos meus conteúdos, o filósofo de negócios, que hoje ele não está mais entre nós, Jim Rohn. Eu nem sei se essa frase é dele, mas ele falava uma coisa, eu já vi várias palestras dele, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E isso é um fato. Não é regra, mas tem as exceções, mas, sabe, não tem como. Se a pessoa ela bebe, você vai beber junto. Se a pessoa se droga, você vai acabar entrando no mundo das drogas. E tem outras coisas também. Sabe, as mães falam, né? Olha, as más amizades, as más companhias. Esses comportamentos começam a parecer normais quando a gente convive com isso. Por outro lado, quando você se coloca em ambientes de crescimento, algo interessante acontece. Os padrões sobem automaticamente. Você começa a perceber novas possibilidades e a elevar suas próprias expectativas, porque você está num ambiente que você está vendo pessoas crescendo. Então, a sua mente vai pensar assim, não, se a pessoa está crescendo, eu também consigo. E automaticamente você vai criando ações. Não é uma mágica, né? Fiz a mágica. Você vai criando ações que vão fazendo com que você eleve seu padrão. Então, se você convive com pessoas que adquirem conhecimento, que leem, você, em algum momento, você vai começar a querer ler. Nem que você começar a ler livros tipo Sabrina. Depois você vai aumentando seu rol de intelectual e você vai lendo mais coisas. Isso mostra que muitas vezes a mudança não começa dentro de você, mas no ambiente que você escolhe frequentar. Tá? É claro que a gente precisa ter o sim para querer mudar, mas você também tem que ter um lugar. E aí, eu dou um conselho para quem não tem esse lugar. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem internet. Se você não tem internet na sua casa, você consegue, às vezes, ir num lugar público que tenha internet. E procure livros, autores, pessoas que conseguiram vencer na vida, que você possa se inspirar. Se você não tem isso à sua volta, você pode ter por meio de livros, você pode ter por meio de perfis que tragam conhecimento, perfis que explorem conhecimento na área que você quer trabalhar, que você quer aprender, que você quer ter conhecimento, para que você consiga um dia sair desse lugar de vulnerabilidade que você está.
Às vezes você pode estar aí parado e não tem lugar, não tem como começar a sua vida. Mas se você, por exemplo, pegar perfis que possam te mostrar como sair, você vai se alimentando disso e você vai achar uma saída para isso. E qual é o segredo da produtividade? Ter metas é importante, mas metas sem estrutura geram frustração. Se você tem meta, mas você não tem uma estrutura, você não consegue atingir suas metas. E aí você vai se frustrar ao longo do caminho. E aí entra o que eu falei, o desamparo aprendido. Não deu certo, eu tinha metas lá, mas eu não tinha estrutura naquele negócio. Então não deu certo. Agora eu estou com um negócio aqui, eu tenho metas, mas eu não tenho uma estrutura. E aí eu também vou me frustrar. E aí eu vou achar que não deu certo também, que nunca vai dar certo lá na frente. E qualquer coisa que eu vá fazer não vai dar certo, porque eu me frustrei. Estrutura significa decidir previamente quando e como cada atividade importante será executada. Isso evita 3 grandes inimigos da produtividade. A indecisão, porque você fica indeciso, você não sabe para onde você vai. A distração, você não se distrai quando você tem estrutura. E a procrastinação. Então, você elimina isso. Esses são os grandes inimigos da produtividade. Isso daí você pode pegar qualquer pessoa que não conseguiu crescer, você vai ver, às vezes ela está indecisa, ela não vai para um lado, para o outro, ela não age. Ela se distrai no caminho, no percurso, e ela perde o foco do que ela estava fazendo. Ela também não consegue chegar, ela vai para outro lugar, aí vai para outro lugar, vai para outro lugar, não sabe para onde está. E procrastinação, o medo do que os outros vão falar, ou eu vou deixar para fazer isso depois, quando eu estiver bom, sabe? E aí eu gosto de trazer o teórico de negócios, Zig Ziglar, que ele fala uma coisa importante, a gente tem que fazer bastante até ficar bom. Você só consegue ficar bom se você fizer. Se você não fizer, você quer vender bem, bastante? Você quer ser bom vendedor? Aprenda a vender. Venda, comece. Aí você vai adquirindo conhecimento nas vendas, você vai analisando e testando o que dá certo e o que não dá. Quando você estrutura seu dia, você não precisa decidir o que fazer a todo momento. Você simplesmente executa. Essa simplicidade mental libera energia para focar no que realmente importa. Você não vai gastar energia, gente. Energia é limitada. Grandes players, grandes empresários, quando vão dar palestra, quando vão criar conteúdo, você pode ver, eles estão sempre com camisetinha preta e calça jeans. Por quê? Que é para eliminar o simples fato, por exemplo, de ficar escolhendo. Às vezes a gente tem que ficar escolhendo roupa, mulher principalmente, né? A gente fica escolhendo roupa. Hoje, por exemplo, eu coloquei um pretinho básico aqui para gravar, porque hoje o dia está bem corrido. E apesar de eu cronometrar as coisas, eu tenho meus cronogramas, né? De meu dia a dia, eu sou bem disciplinada nisso. Mas hoje é um dia que eu estou atendendo bastante cliente, com bastante problemas, que eu tenho que ajudar a resolver. Então, eu coloquei um pretinho básico. Então, você coloca um pretinho básico e vai gravar. Você coloca um pretinho básico e vai atender. Você coloca o teu cliente, coloca um pretinho básico e vai de frente com a sua câmera para atender. Ou você atende fisicamente a pessoa, né, no presencial. A gente tem que eliminar coisas que vão minar a nossa energia. E aí eu coloquei aqui a técnica super simples que transforma a produtividade. Blocos de tempo. Depois que eu aprendi a fazer isso, a minha vida mudou completamente. Uma das ferramentas mais poderosas para criar estrutura. Você vai ouvir muito falar de time blocking, mas é blocos de tempo, tá? A ideia é simples. Você divide seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas específicas. Por exemplo, blocos de criação, blocos de estudo, blocos de treino, blocos de reuniões. Você vai fazer o seu dia a dia, vai dividir assim. Isso reduz drasticamente a ansiedade, porque você sabe exatamente o que você vai estar fazendo na hora que você vai estar fazendo. Quando cada coisa vai ser feita no lugar certo, no horário certo, no momento certo.
Sua mente para de carregar a preocupação constante de lembrar tudo. Você sabe que naquele horário você criou aquele bloco de criação. Você tem aquele horário definido. Você tem definido aquele horário de estudo. E com o tempo isso cria uma rotina que sustenta o seu crescimento, porque você não pensa, você já sabe que aquele momento é aquilo. Então a gente tem que dividir essa estrutura em blocos de tempo. Porque padrões sem estrutura levam à frustração. Muitas pessoas dizem que querem ser mais disciplinadas, ganhar mais dinheiro, cuidar melhor da saúde. Você está entendendo? Estou sendo clara aqui? Mas não criam um sistema que sustenta esses objetivos. Você não cria um sistema para isso. Você quer ser disciplinado, mas você não consegue criar sistemas. Você quer ganhar dinheiro, mas você não consegue criar um sistema para isso. Você não consegue fazer nada. Sem estrutura, as boas intenções se perdem na rotina. Você vai se perder. Você pode... Sabe aquela frase de boas intenções, o inferno está cheio? Se você tem boas intenções, mas você não cria um sistema, você não sustenta esses objetivos. Você até começa motivado, mas logo você volta a hábitos antigos. Lembra daquela pessoa que falou assim, eu vou criar um sistema para eu parar de fumar. E aí, num lado, você vê a pessoa fumando na rua. Ou, eu vou criar um sistema para estudar. Aí você vê a pessoa, você fala assim, e aí, como que tá? Você fala assim, parei de estudar lá, não deu muito certo. É disso que eu estou falando. Por isso, padrões precisam de um sistema que os sustentem. Caso contrário, eles permanecem apenas como desejos. E desejos não sustentam negócio. Porque estrutura sem padrões leva à mediocridade. Por outro lado, também existe o erro oposto. Algumas pessoas têm rotinas organizadas, mas seus padrões são baixos. Foi o que eu falei. Se pauta nos padrões da sociedade, trabalham todos os dias, mas sem ambição de crescimento. Só questão de status, mas não pensem em ter um crescimento real do negócio. Elas seguem sistema, mas esse sistema não leva a resultados extraordinários, porque não tem estrutura, não tem nada, tem organização, mas os padrões são baixos, a régua é baixa. Estrutura precisa estar alinhada com padrões elevados, com propósito de vida. Se você não alinha os seus padrões com propósito de vida, você não tem padrões elevados e você não tem resultados no seu negócio. Quando essas duas coisas se combinam, os resultados começam a aparecer de forma consistente. E aí eu coloquei aqui algumas ideias para você aplicar imediatamente na sua vida e que deram certo para mim, tá? Isso aqui deu certo para mim. Algumas das coisas ao longo desse canal, eu vou colocando outros conteúdos, falando sobre outras coisas, mas isso aqui vai ajudar muito vocês. Defina seus padrões mínimos para cada área da vida. Você tem que fazer perguntas para si. Coloquei as perguntas aqui. Qual é o padrão mínimo que aceito para minha vida, para minha saúde? Qual padrão que eu aceito para as minhas finanças, para o meu relacionamento, para o meu crescimento pessoal? Crescimento pessoal, crescimento profissional. Qual é o padrão que eu aceito mínimo para as pessoas, as amizades que eu vou ter à minha volta? Essas perguntinhas você tem que se fazer. Quando você define esses limites, muitas decisões ficam mais fáceis. Acredite, porque você aprende a falar não, porque não vai te elevar, porque não vai te dar crescimento. E você começa a falar sim para as coisas que realmente vão te ajudar a crescer. Outra coisa, estruture pelo menos 3 blocos, coloquei aqui, de tempos estratégicos no seu dia. Porque se você ficar colocando muito bloco, também você vai se perder, porque a gente fica com fadiga de decisão. E aí você não vai fazer nada, você vai procrastinar. Então, estruture pelo menos 3 blocos de tempo. Você não precisa organizar o dia inteiro. Comece com 3 blocos importantes. Um para crescimento pessoal,
um para produção ou trabalho profundo e um para cuidar da saúde. Esse pequeno ajuste já muda completamente a direção do seu dia. E o terceiro, eleve a energia do seu ambiente. Pergunte a si mesmo, quem são as pessoas com quem eu mais convivo? Falei lá no primeiro. Quem que eu quero conviver? Esse ambiente eleva ou reduz os meus padrões? Comece a pensar a respeito disso. Tem ambientes que você não pode sair dele. Às vezes ambiente familiar, que você tem seu pai, sua mãe, seu irmão, que às vezes é meio tóxico, mas você não consegue sair, teu marido, o que você vai fazer? Mas de repente você pode evitar outros ambientes que possam ser assim, ou tentar organizar o seu ambiente para que ele fique melhor. Se necessário, comece a se aproximar de comunidades, grupos ou ambientes que incentivem seu crescimento. E quando você cresce, você também tem a oportunidade de melhorar o seu meio. E acredite, as pessoas podem crescer vendo você crescer. Já aconteceu muito isso comigo. O ambiente certo acelera qualquer transformação. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, siga esse canal para mais outros conteúdos como esse e nos vemos nos próximos vídeos.